A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria podermos voltarmos a termos contato para interagirmos através da Palavra de Deus e sermos edificados por ela. Hoje eu quero meditar no texto da Palavra de Deus, no Salmo 84, o verso 5. É muito importante a gente conhecer detalhes da Palavra de Deus. Eu tenho percebido isso. Se não tivermos conhecimento de alguns detalhes, nós não vamos conseguir entender o que diz a palavra. E aí não seremos libertos, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece, mas não conhece como ela é, então não tem como a palavra de Deus te libertar. Por isso, eu quero hoje ler esse verso para ver com você que lágrimas, coisas difíceis, situações de sofrimento, lugares áridos, como eles são importantes. Como eles são importantes. Coisa que nós não gostamos, coisa que na verdade suscitou uma teologia para tirar-nos dessa verdade. Mas a grande realidade é que não tem como. O caminho de Deus é perfeito, ele é único. E ele é este caminho. O próprio Jesus trilhou este caminho. E aqui nós vamos ver que não tem como a gente sair fora deste caminho. Mas hoje, mas amanhã, alguma coisa acontece que nos leva para essas situações. E então, o único jeito é voltar para o Senhor, depender dele. E entender que tudo isso é porque ele tem um propósito. O verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Bom, vamos começar por aqui. Bem-aventurado, feliz, é o homem cuja força está em ti. A força não está na saúde do homem. A força não está no vigor do homem. A força não está na musculação do homem. A força está em Deus. Então não interessa a situação que eu passo, você passe, porque o que vai importar é se a força que está ali para nos ajudar é Deus. A segunda coisa, o próprio texto diz: em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aplanado é algo que a máquina passou, o trator passou, algo que alguma coisa passou para aplanar. Quer dizer, tirar as dificuldades, tirar as montanhas, tirar as pedras, tirar tudo o que impedia esse caminho ser reto, esse caminho ser um caminho onde todos se alegram, porque não vai ter tropeço, não vai ter dificuldade. Mas aí a Bíblia diz assim: os caminhos aplanados.
Quer dizer, como o Senhor aplana, como o Senhor tira as dificuldades, como o Senhor muda as circunstâncias e as situações. Por isso que quero destacar a palavra que diz Vale de Baca. Vale de Baca é um lugar de lágrimas, é um lugar árido, difícil, é um lugar sofrido. Inclusive, houve quem dissesse que não temos podido evitar o Vale de Baca ou o Vale de Lágrimas. Sim, não temos, porque está em cima de um contexto de um povo que tinha que ir a Jerusalém adorar ao Senhor pelo menos uma vez por ano. E indo a Jerusalém adorar, tinha que passar pelo Vale de Baca. Quer dizer, tinha que passar por esse vale onde havia lágrimas, havia aridez, era difícil e era sofrido. Porém, Vale de Baca faz menção às plantas que cresciam ali e choravam bálsamo. Naquele lugar difícil, naquele lugar árido, naquele lugar sofrido, existiam plantas que cresciam ali. E aí é óbvio que é de questionar, né? Como é que pode? Um lugar árido, um lugar difícil, um lugar que não tem nada a ver, mas era a lição, era o que Deus queria que conhecêssemos. Aí por isso eu disse no início, se a gente não conhecer esse contexto, a gente vai ler Vale de Baca, vai passar por cima e vai continuar lendo. No entanto, aqui que está a lição a ser aprendida. Nesse vale de dificuldades, de problemas, de circunstâncias, de situação, de aridez, cresciam plantas, né, que choravam bálsamo. O processo de extração do bálsamo é muito parecido com o da seringueira. Fere-se a árvore e colhe-se a seiva para produzir o bálsamo. Fere a árvore, até de forma bonita, né? Aquele riscado em V, risca de um lado, depois risca do outro. Olhando assim até fica bonito. E vendo aquele leite sair, pingar, para depois produzir o látex, para depois produzir a borracha, aí é interessante. Aí alegra o produtor. Aí alegra porque ele vai ter o recurso onde ele vai poder manter-se a si mesmo e a sua família. Bom, a Bíblia está dizendo aqui que nesse vale cresciam plantas que também eram feridas. E ao ferir, produzia-se bálsamo. Bálsamo é uma coisa linda, gostosa. Bálsamo é algo assim extraordinário, medicinal. Porém, se ela não fosse ferida, como produziria o bálsamo? Aí então vem a lição. Essa era a providência divina para aqueles que o Senhor tem um propósito. É isso que a gente tem que entender. Nós não passamos circunstância, situação por acaso. Nós não sofremos porque Deus é mau. Nós
Às vezes até se perguntamos, e agora, o que é que eu fiz para estar passando por isso? Nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de nada que altere o nosso organismo. E nós não gostamos de nada que nos incomode. Mas a grande verdade é que, como nós vamos exalar um bálsamo? Como que nós vamos alegrar corações? Como que nós vamos ajudar pessoas? Como que nós vamos ser um instrumento da medicina para curar com bálsamo? Bom, aquela mulher quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés do Senhor Jesus com alabastro. É muito interessante, é muito importante. E eu quero concluir dizendo o seguinte: vamos parar de reclamar. Vamos parar de ser preguiçosos. Vamos ser mais valentes. Vamos ser mais fortes. Vamos ser mais pessoas que vivam a dignidade de uma vida cristã. Afinal de contas, Deus está ou não está conosco? O salmista chegou a dizer ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nós não andamos nem perto desse vale, já estamos reclamando, já estamos choramingando. Que a gente consiga parar e começar a dar glória a Deus. Porque alguma coisa está sendo produzida ali naquela circunstância, situação, adversidade, naquela aridez, naquele deserto. Que Deus possa nos ajudar a entender. Porque assim como o povo judeu tinha que passar pelo Vale de Baca, todos nós vamos passar. Mas hoje ou mas amanhã. Não tem rico, não tem pobre. Todos nós vamos enfrentar uma circunstância, uma situação. Se não for conosco, é com alguém da nossa família. Mas nós vamos ter que passar. E que você esteja preparado quando passar pelo Vale de Baca. Com essa palavra, te abençoo no nome de Jesus. Amém.